Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos, o podcast que traz para você grandes nomes do mercado que talvez você não conheça, mas que fazem a diferença na economia real, no mundo real, e que tem histórias muito, muito importantes para que você conheça e, além de conhecer, você pegue aqueles insights importantes que podem transformar a tua vida. Você que já é um executivo, você que quer se tornar um executivo, você que está em transição de carreira, você que ainda é muito jovem e não sabe muito bem o que fazer, como fazer, aqui você vai escutar grandes histórias de pessoas que passaram por tudo que você imagina na sua vida e que vai te ajudar a transcorrer tudo isso, a transpor todas as dificuldades que você pode, de repente, estar enfrentando ou que talvez você vá enfrentar. E hoje nós estamos com mais uma pessoa especial. Aliás, quero fazer um parênteses aqui, né? Todas as pessoas que vêm aqui são especiais, porque cada um tem uma história muito interessante, muito bacana. E hoje eu tô com, eu posso chamar também de amigo, ele é meu amigo, ele é nosso cliente, e ele tem uma história muito legal, de altos e baixos, e eu acredito que você vai aprender muito com a história do Luca hoje. O Luca não é brasileiro. Aliás, aqui nós estamos multinacional, né, Thaís? Porque a gente já teve argentino, brasileiro, italiano agora, certo? Tem mais alguma nacionalidade que já chegou? Ah, não, tivemos alemão, né? A CFO da Mercedes esteve aqui com a gente. E aqui a gente é multinacional. Então a gente traz executivos com histórias de várias localidades, mas que vivem aqui no Brasil e fazem acontecer aqui no Brasil. Então, antes de mais nada, Luca, obrigado por você ter aceitado esse convite, de estar aqui, de disponibilizar seu tempo. A gente sabe que executivo não tem tempo, mas sempre encontra tempo para fazer mais coisas do que ele vem fazendo. Sem dúvida. Então, eu queria te agradecer profundamente de você dedicar um pedaço do seu tempo para contar a tua história. Eu conheço um pouquinho dela, hoje eu vou conhecer um pouquinho mais, mas é uma história inspiradora para mim, porque você olha o Brasil de uma maneira completamente diferente de nós brasileiros, né? E é essa inspiração que eu quero trazer hoje para o podcast. Então, eu vou deixar a bola contigo, queria que você se apresentasse, que você contasse inicialmente quem é o Luca, por que você resolveu sair da Itália e vir morar no Brasil, se apaixonou pelo Brasil, casou com uma brasileira, tem 2 filhas lindas e nunca mais quer saber de voltar, né? Então conta aí pra gente, Luca, como é que foi toda essa história? Então, bom, primeiramente sou eu que agradeço, né, pelo convite, né? Assim como você falou, o executivo sempre tem aquela coisa que tem sempre a agenda cheia, né, apertada, cheia de compromisso, que não consegue fazer nada. Mas no final é tudo uma desculpa, né? Se você quer fazer uma coisa, você encontra o tempo. Para mim é que nem academia, né? Eu sempre falo que não consigo, mas na verdade, se eu quisesse mesmo, poderia ir sim, né? Mas vamos lá. Bom, a minha história é uma história normal, sou uma pessoa normal, né? Sou italiano, né? Nascido em Torino, né? E em 99, né, comecei a minha trajetória profissional dentro do banco de investimentos, né? Então comecei a me aproximar deste mercado, um mercado sem dúvida muito desafiador, muito interessante para uma pessoa que começa, né, dentro disso. 99 o banco de investimento não tinha o glamour, né, que tem hoje, né, mas já era muito divertido. Então eu comecei a trabalhar em Luxemburgo, né, Na JP Morgan você não, começou? no Luxemburgo eu comecei dentro da Fidelram, Tá. que é do grupo Intesa São Paulo, que é o maior banco italiano. De lá, né, fui para a Suíça, né, trabalhei, e da Suíça fui para Londres. De Londres fui para Nova York. Aí em Nova York fui em JP Morgan, né, trabalhei mais de 10 anos dentro do Private Equity. Até hoje eu sou um dos diretores mais jovens, né, do JP. JP foi uma escola sensacional, não dá para falar, né? E em 2009, final de 2009, 2010, aconteceu, né, um fato aqui no Brasil. Tinha uma empresa onde o dono desta empresa faleceu em um acidente de helicóptero. Pânico, o que vai acontecer, o que vai acontecer com a empresa, assim, eles me mandam para cá,
né? Eu, na época, eu lembro que mal sabia exatamente, né, para onde ia, o que tinha que fazer, não falava nada de português. Cheguei aqui, comecei a entender. Eu lembro que desde a primeira vez que eu cheguei no Brasil, fiquei impressionado, né? Porque quando você já só chegando de avião, começa a olhar para baixo da janela e começa a ver as luzes, né? Fala, nossa, gente, mas que tamanho tem esta cidade? Deus, uma pessoa que nasceu numa cidade pequena que é de 30 mil pessoas, né, na Itália. Então, quando Torino, cheguei, né? Você nasceu em Torino. Torino. Então, quando eu cheguei aqui, falei, nossa, que tamanho, e aí fiquei impressionado, né? Porque spesso lá fora você tem uma imagem um pouco distorcida do Brasil, né? Como se aqui fosse a terra, não, da caipirinha, do carnaval, né? Das festas. Não, aqui não é. Além de ser o país disso, é um país sério, é um país que trabalha, é um país trabalhador, gente que de verdade quer fazer as coisas acontecer, né? E lógico que você tem São Paulo, que é o centro, né? Onde de verdade tudo acontece. E no começo, essa empresa era aqui em São Paulo, a gente tentou de ver se a gente conseguia encontrar uma forma, não conseguimos, de acordo. A gente montou a empresa em Santa Catarina, né? Que era a Azimuth, né? Então é o maior estaleiro de barco do mundo. A gente montou esse estaleiro. Hoje, esse estaleiro ele é o maior estaleiro fora da Itália do grupo, né? Eu trabalhei lá até 2012, depois tive meus desentendimentos com a propriedade e fui trabalhar na Ferretti, né? E daí continuei com a minha carreira. Então, deixa eu só entender um pouquinho, deixa eu só te interromper um pouquinho. Uhum. Você sai de Nova York, você está no JP Morgan em Nova York, Uhum. e aí o JP é um investidor da Azimuth, Uhum. é isso? E eles Uhum. te mandam para o Brasil porque o CEO daqui ele sofre um acidente Isso. de O helicóptero. dono, na verdade, a gente tinha uma licença de produção, né, aqui. Tá. O JP, ele junto com o JP tinha também familiares, né, da família dos donos. E aí, quando eu vim para cá, o Paulo Vitelli, que é o dono, ele me ofereceu, né, a possibilidade de eu virar CEO, né, da empresa. Então, foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de sair do lado de banco e virar executivo mesmo. E eu me apaixonei, né, para a ideia. Eu lembro quando eu voltei para casa, eu falei, nossa, vou ser CEO no Brasil de um estaleiro. Né? Minha mãe olhou para mim e falou, como assim? Você sai do JP para fazer barco, você nem sabe fazer canoa, Não sabe nem remar direito. Não, você até sofre, né, no mar, você nem gosta. Né? Eu falei, não, eu gostei do desafio, porque era um desafio. O que eu gostava desse desafio? Que era um desafio scratch, entendeu? Era de zero. Não tinha nada, não tinha terreno, não tinha nada. Então, você tinha que construir tudo. E a gente foi uma experiência muito boa, né? E aí depois eu saí de lá, fui para Ferretti. No momento que eu fui para Ferretti, a Azimuth não gostou muito, né? Então ela entrou contra mim com tudo, né? Com ações, processos, né? E tudo mais que isso me machucaram, né? Especialmente do ponto de vista profissional, né? Porque imagina um CPF contra uma multinacional em um país que não é teu. Então, eu imagino. veio um tsunami, né, para cima de mim, que é lógico que colocou uma mácula dentro do currículo, e eu consegui resolver essa história ganhando o processo em 2023. Então, gente, Ano passado. gente, estamos falando de 11 anos. 11 anos. Ou seja, a tua saída da Azimuth para Ferretti provocou pela Azimuth uma revelia, uma ira. Uma ira, porque tudo bem sair da Azimuth, mas não trabalhar para um concorrente. Né? Então, eles vieram para cima, isso me maculou, me fez viver como um fantasma, né, neste país. Eu lembro problema de visto, não visto, saía, voltava, fiquei ilegal dentro do país por muitos anos, né? Para te falar, faleceu meu pai, não podia nem voltar para o enterro,
né? Porque Uau. se eu tivesse que voltar, não poderia depois regressar aqui no Brasil, né? Porque estava sem visto de regresso. Então, a vida, sabe, você vai de lá de cima ali de baixo, confinado em um país que não era o meu, Uhum. né? Sem família, né? Sem nada. E aí eu precisei me reinventar, né? Falar, bom, tudo bem, eu gosto deste país, eu acredito neste país, eu vou ter que fazer esta coisa virar. Aí eu lembro que fui para o ramo da restauração, montei um restaurante, não deu certo, montei uma importadora. Mas como que foi na Ferretti? Quando você saiu da Azimuth e foi para a Ferretti, você não ficou muito tempo na Ferretti por Na conta Ferretti eu disso? fiquei 2 anos, Uhum. né? Também depois era uma empresa relativamente complexa, Uhum. né? E era uma empresa mais com uma propriedade muito presente, não deixava o executivo, né, de verdade. Então, aí eu falei, bom, já que eu tenho esta vez de executivo empreendedor, vamos querer um negócio meu, entendeu? Vou Uhum. querer fazer um negócio meu, né? E tudo mais. Você foi para a Ferretti como CEO também. Sim, comercial também. Tá. Né? Diretor-geral, desculpa. Como diretor-geral. E porque tinha lá o dono, né, que era CEO e presidente. E aí, bom, fiquei lá, fui um aprendizado muito bom, né, porque eu amei, né, as duas experiências, não tenho que falar mal Ser de... processado no Brasil foi uma experiência legal? Ser processado no Brasil foi uma experiência, não sei te falar, foi desagradável porque ser chamado de bandido quando você não é bandido é complexo, Uhum. né? E especialmente o CEO de um Azimuth tem todo o dedo contra de você, todo mundo te olha, né, com aquela cara, será que está certo, será que está errado? Todo mundo tem muita vontade de processar, né, de fazer a inquisição, né? Falar, Uhum. não, eu sabia, não podia ser que ele tão jovem fosse o CEO da Azimuth, eu sabia que ia dar problema, né, tudo mais. Mas cada um de nós carrega as próprias cruzes, cada um de nós que tem o próprio caminho. Eu não sou uma pessoa que nunca... Isso eu aprendi muito no JP, não é que me preocupo muito do que acontece nas laterais, entendeu? Eu tenho o meu objetivo, o meu caminho, e o resto vem junto, quem não tem... Se nem Jesus Cristo conseguiu ser... que todo mundo gostasse dele, quem sou eu para querer que todo mundo gostasse de mim? Então, foi difícil, né? Mas no final eu imaginava que a verdade viesse, entendeu? Chega um momento que falar, lógico que o medo, né? Porque todo mundo sempre me falava, louca, multinacional, o Brasil é difícil, é corrupto, vai ver, vai para cá, vai para lá. Nada disso, gente. Eu sou uma pessoa que nunca paguei ninguém, nunca comprei nenhuma sentença, nunca fez nada. Até escolhi um advogado que ele sempre, desde o primeiro dia, ele falou para mim, Luca, eu vou só na lei. Eu falo, mas é o que eu quero, ir na lei, entendeu? Então, o que me assustou é o prazo. Né? 12 anos são na vida. Uma vida. É na vida. É na vida. Então, mesmo porque era uma vida onde eu não podia me reinventar. Não podia voltar para o mercado financeiro com um processo aberto dentro Uhum. do meu CPF. Uhum. Então, o que eu sabia fazer, o mercado não me deixava aproximar. E, então, de verdade, precisei me recriar, me reinventar. Depois da restauração, montei uma importadora, né? Até chamei minha irmã. Então eu lembro um pouquinho dessa história. Depois que você saiu da Ferretti, então você tentou, vocês montaram um restaurante, É certo? isso. Montamos um restaurante onde a gente queria trazer um sanduíche italiano que era o tramezzini, né? Foi um desastre. A minha primeira experiência foi um desastre. Perdi absolutamente tudo. O que ficou triste é que eu envolvi até a minha família, minha irmã se mudou da Itália com o marido dela, a filha, para cá, para este projeto. O projeto foi um desastre. Hoje minha irmã, graças a Deus, está super feliz em Milão, voltou para lá, não teve uma experiência positiva aqui no Brasil, mas eu sempre fui muito duro na queda.
Eu vou voltar. Eu vou encontrar. Então, não deu certo? Beleza, vamos fazer nova coisa. Aí fez uma importadora, onde a gente conseguiu o contrato com a Perugina, que era o chocolate de luxo da Nestlé, Uhum. né, onde distribuía o chocolate. Fizemos toda a operação e aí eu tive um problema com a sócia que me roubou. E aí de novo fico no chão, né, entendeu? Então era aquela coisa de falando, bom, eu acho que Deus me confundiu com o Rambo, né? Porque gente, também não dá, né? É É tudo uma comigo, pancada né? atrás da outra. Pancada. Eu entendo Que que sem idade, dúvida, que idade você tinha nessa né? época? Era 2017, 2018, tá? Então, estamos falando que 2017 eu tinha 40 anos. 40 Entendeu? anos. Quer dizer, Entendeu? a primeira vez que você enfrentou os processos foi em 2012. 2012. Você tinha 30 e poucos anos. 2012 eu tinha 35. 35 anos. 35 E aí anos. você enfrentou uma multinacional Uma nas suas costas. multinacional, Com, né, briguenta. com todos os advogados Com todos os possíveis e advogados imagináveis. possíveis e imagináveis. 2042, de novo, fui no chão. 2042? Não, 2042. Não, quem sabe? Vai que. Não, 2040. O que é isso? É previsão? Já está com a bola de cristal em 2042? Você sabe. Você vê bem. Não, 2022, né, de novo teve este problema, né? E aí eu queria montar uma importadora, né? Então, uma nova importadora. Aí fui encontrando um amigo que comecei a discutir desta proposta, que me fez que aí marcar um almoço na Mauri, né, eu lembro, onde ele me viu e falou, nossa, você é italiano, assim, eu lembro de você é um cara muito inteligente, assim. E aí é impressionante como a vida, do mesmo jeito que ela, quando vem o tsunami, vem de uma proporção gigantesca, também quando começa a virar, ele vira com a mesma intensidade. Entendeu? Então, a vida é impressionante como ele começou a se encaixar, o quebra-cabeça começou a se encaixar. Então, consegui encontrar os contatos certos, consegui convencer, né? Não fui para o ramo da importadora, mas eu tive uma família que tinha um filho, né, que ele tinha acabado de se formar em Berkeley, lá fora, e que gostava do mercado financeiro. Ele falou, nossa, Luca, eu queria muito que você montasse alguma coisa com ele para ser o mentor, entendeu? Então a gente fala, bom, vamos montar uma boutique de M&A, né, Corporate Finance, Advisory, né, e tudo mais. Mas é lógico que o meu DNA de private equity sempre fui dentro, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer operações de M&A, fizemos o Cabana, né, e tudo mais, gostava, mas sempre me deixava aquele gostinho. Eu falei, não. Então, quando começaram a aparecer algumas oportunidades de compra de empresa, nossa, a gente foi para cima. Mas fui para cima sem nada, tá? A gente estava sem amparo, a gente comprou no risco, no gogó, não tinha, na época era muito, estamos falando de 2019, nós estamos falando de uma vida atrás. E aí a gente começou a comprar, em 2019 compramos a Prosiesp, né, que era uma empresa de oil and gas, né, uma empresa que faturava 35 milhões, que hoje fatura 180 milhões. Então, mas vamos lá, peraí. Então, vamos fazer um passo atrás. Isso. Tem bastante coisa no meio dessa história aí que eu te conheço, que você pulou. Então, você sai da Ferretti, você está enfrentando um processo, aí você abriu um restaurante que não deu certo. Abre uma importadora. Que tem um problema. Que tem um problema com a sócia. Mas tem um fator muito importante. No meio de toda esta história da importadora, eu conheço a Kleina. Tua atual esposa. Eu conheço a Kleina, que é minha atual esposa. Né? E eu lembro porque o primeiro dia que encontrei com ela, né, e a gente fui jantar com um bom italiano, fomos numa pizzaria. Mesmo porque não tinha dinheiro para ir em outro lugar. Não tinha. Gente, estamos falando que estou falando de um diretor de JP de Nova York que não tinha dinheiro para. Eu lembro que no primeiro encontro
eu estava com o sapato furado. Ela sempre me fala isso. E não tinha sapato furado. Não tinha como... era o que eu tinha. Tá? Então, fui lá, eu falei com ela no primeiro encontro, eu vou casar contigo. Ela falou, bom, encontrei um louco. Um louco do sapato furado. De sapato furado, gordinho. Falei, puta que pariu. Mas E aí a gente começou, né, a criar, né, este percurso juntos. Né? E eu lembro, gente, no começo, o nosso ponto máximo da semana é o rodízio de Pizza Hut de domingo. Né? Então, a gente ia lá e tudo mais. E aí, com ela me criou uma estabilidade emocional. Né? Lógico que ela sabia, né, que eu estava em dificuldade, mas sempre olhava para mim de uma forma falando, este é louco mesmo, entendeu? Por quê? Porque eu lembro que a gente, mesmo não tendo nada, eu sempre ia, pegava ela e, tem um lançamento de um novo empreendimento. Apartamento de 6, 8 milhões e tudo mais, a gente ia lá, ia assistir, ia ver. Eu pensava, vou ver se eu vou negociar, vou fazer uma proposta, sabe, com pagamento lá na frente, né, tudo mais. Mas por quê? Eu nunca me convenci ou deixei a minha cabeça se convencer que eu tinha quebrado, entendeu? Que eu estava no chão. Então, eu podia estar no chão, eu estava no chão, mas a minha cabeça ela achava que eu podia comprar apartamentos, carros, fazer empresa, né, e tudo mais. A sua cabeça dizia para você o seguinte: eu sou rico, estou temporariamente sem dinheiro. Exatamente. É mais ou menos fase isso. momentânea. É na fase momentânea. Então você nunca não deixou de pertence acreditar nisso. que Nunca, você... Nunca. Então, eu posso te falar que eu fui para o inferno, passei por ele e saí. E não fui poucas vezes que ele me puxou para baixo. Tá? Mas nunca me deixei isso nunca me deixei. Não, Jesus, vou chorar, vou ficar aqui olhando o infinito. Não, todos os dias eu ia atrás, inventava, fazia. Lógico, de 100 ideias que eu tinha, 99 eram cagadas, gente. Não eram erradas, não ia dar certo. Mas é constância, perseverança. Você não pode... nossa, está difícil. Não foi fácil. Fácil não foi. Nunca Fácil, é, né? mas nunca é. Mas não é fácil não é fácil cair, não é fácil ficar no chão, não é fácil voltar e não é fácil ficar bem. Não tem uma fase da vida que você fala, gente, Agora tô agora tranquilo. estou tranquilo. Não tem. Então, sabe, você sempre está preocupado, né? Sempre tem, as preocupações são diferentes. É lógico que você ter uma estabilidade financeira te permite, né, de dormir melhor. Mas se você me pergunta, no momento que eu estava no chão, eu dormia? Pra cacete. Eu dormia. Entendeu? Porque era de verdade, eu não sei, pode ser que eu sou bipolar, mas eu nunca deixei a minha parte se convencer, entendeu? Então, a Kleina tem uma contribuição fundamental. Isso eu sempre falo, que a mulher que você casa, ou ela te joga para cima, ou ela te joga para baixo. Ou ela te afunda. Uma das escolhas mais importantes, mais fundamentais que a gente faz na vida é a escolha da mulher. Porque a única pessoa que de verdade você escolhe. Você não escolhe mãe, você não escolhe pai, você não escolhe filho, mas você escolhe a tua companheira. E a tua companheira é aquela que vai estar contigo, independente do que acontece, e vai estar além dos filhos. Porque os filhos você não cria para ti, você cria para o mundo. Você vai criar, que amanhã vão sair, vão ter a família deles. A tua esposa não. A tua esposa é você, entendeu? Então, sabe, eu tive a sorte de ter, de verdade, o meu alicerce, meu porto seguro, que eu voltava para casa. E aí as coisas começaram a se encaixar, entendeu? Começaram a se encaixar. Eu lembro que quando eu fui nesse investidor, né, para montar o negócio, nossa, o advogado dele me detonou. Porque, lógico, puxou a ficha do processo, né, processo de mercado financeiro. Então, imagina, me destruiu. Falando para ele,
você está louco de se aproximar de uma pessoa que tem esse tipo de problema, né, tudo mais. Mas ele fez, então existem oportunidades. Eu acho que trem passa na frente de todo mundo. É só ter a capacidade de ver. De enxergar. Porque algumas vezes este trem passa com uma figura totalmente diferente, uma imagem totalmente diferente do que você imaginou que ia ser. O trem que passa na nossa vida não é que vai ser trem, o Douglas, tá aqui, tá a tua oportunidade. Tá é aqui. Isso que vai fazer. Senta na primeira classe. Senta na primeira classe que vai embora, né? Vai ter aqui o teu champanhe. Este aqui, não perde. Não vai acontecer isso. Não vai. Então, muitas vezes... Às vezes é uma carrocinha que está passando que você tem que subir, né? Mas, na verdade, é uma carrocinha vestida de Ferrari. É. Então, e muitas vezes vão te aparecer muitas Ferraris que são carrocinhas. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você vai se apaixonar. Cuidado de você achar que seja tão fácil. Não é fácil. Fazer dinheiro, ter sucesso, não é fácil. Agora, Luca, no momento mais crítico da tua vida aqui do Brasil, que você estava sendo processado, você estava quebrado, eu sei que você teve até uma ordem de despejo, né? Você me falou. Não conseguia pagar aluguel. Não conseguia pagar aluguel. Em momento nenhum você falou assim, cara, vou chutar tudo isso aqui, vou embora desse país, vou voltar para a Itália, vou... Você não fez isso. Eu queria entender por que você não fez isso. Então, O que você viu, o que você vê no Brasil que você falou, não, cara, é aqui que eu vou me reerguer, é aqui que... Por que isso? Então, acho que, sem dúvida, o meu percurso e a minha experiência de ter tido a possibilidade de morar em muitos lugares me permitiu de entender que não existe a grama perfeita. Não existe o estado perfeito, não existe a sociedade perfeita, não existe o environment perfeito. Cada um dos países onde eu morei tem pontos positivos e pontos negativos. Então, sempre a famosa SWOT análise, né, da onde eu estava. Eu comecei a ver ponto de força, de fraqueza, ameaças, oportunidades. Bom, beleza. E quando eu analiso o Brasil, a minha análise foi o seguinte. Bom, gente, nós vamos ter uma onda de anos difíceis, né, no mundo inteiro, independente de qual seja o mar que você decida de nadar. Só que a onda do Brasil, eu sinto ela muito mais forte, muito mais preparada de qualquer outra onda que eu vejo lá fora. Como assim? Por quê? Porque o Brasil ele tem uma força que é única. Qual é? O povo. O povo. Trabalhar neste país é um país que está acostumado à crise. Não conheço um ano que se fez um budget sem que depois acontecesse 45 coisas que não te deixassem atingir o teu budget da forma linear. Então, este é um país que quando você faz um budget, tem que fazer 45 versões do budget durante o ano para tentar de chegar no número que você imaginou no começo. Então, as coisas vão acontecer, não vão acontecer da forma que você imaginou que ia acontecer, mas vão acontecer. Então, este aqui é um país que o environment é positivo. Isso faz uma diferença gigantesca. Imagina você trabalhar em um mercado onde as pessoas são tristes, as pessoas são deprimidas, as pessoas estão preocupadas, né? Aqui não. Aqui, se você olha, as pessoas são positivas. Eu vejo meus funcionários, aprendo com eles todos os dias. Eles são os primeiros que me ensinam, que estão com sorrisos e tudo mais. Tem em cada um deles histórias impressionante por trás, mas são positivos, são lá, não desistem. História de superação, né? É um país que não desiste, é um país de superação, um país que está acostumado em lutar. Então, este é o país, este é o time que eu quero para enfrentar estes anos. Entendeu? Então, se você pensa, nossa, aqui o Brasil, você está trabalhando com um cenário muito complexo. Gente, Europa. A Europa com 6% está parada. Acabou, estão aterrorizados. Nunca viveram isso na vida. Entendeu? Então, o que para o Brasil seria um cenário super fácil, para ele é super complexo. Por quê? Porque nunca enfrentaram problemas. Entendeu? Então, você tem todos os executivos que vêm depois da guerra, nunca tiveram problemas. Entendeu? Então, sabe,
Isso é um diferencial gigantesco. Então, quando muitas vezes eu falo, eu sou italiano, nossa, o que você está fazendo aqui? Mas por quê? Por que você acha que lá seja tão melhor do que está aqui? Porque eu acho que a gente tem essa imagem mesmo, né? Porque, assim, a gente viaja, geralmente de férias, e vai para um país como a Itália, a França, os Estados Unidos, e a gente vê as coisas funcionando, a gente vê, assim, a qualidade de vida parecendo melhor, quer dizer, criminalidade menor, né? A gente vê isso. Então, assim, a gente no Brasil tem essa síndrome do vira-lata. Eu acho que isso é cultural do brasileiro, né? Agora, quando a gente vai para um país como europeu e tal, a gente acha que lá é melhor porque a gente olha uma certa estabilidade. Mas é muito o que você falou, né? Eu vejo muito isso hoje, com a maturidade que eu tenho. Em qualquer escolha tem o trade-off, né? Você vai ter um trade-off ali que vai... Ou não seria uma escolha. Exato. Exatamente. Então, assim, quando você vai para um país como esse, é o que você falou, puta, 6%. Nós estamos com agora, nesse exato momento, nós estamos com 11,25%. Taxa de juros, podendo chegar a 13% o ano que vem. Eu acho que isso deixaria todo mundo maluco na Europa, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Não seria um tsunami que você não volta. Mas você acha que o italiano, você falou muito do comportamento do brasileiro, que é um povo lutador e tal. Você acha que o italiano não é? Não, eu acho que o italiano, ele é muito mais acomodado. Nasceu muito mais fácil. E é lógico que quando você nasce na Itália, você não percebe isso. Mas vamos lá. Você nasce com saúde de graça. Garantida. Para todo mundo. Você nasce com escola e instrução de primeiro nível para todo mundo. Você nasce com infraestruturas perfeitas em todo o país. Você nasce... Então, tudo isso... Você nasce em um país com uma taxa de criminalidade muito menor que aqui. Então, quando você analisa... lógico que se você nasce no Brasil e olha isso, é maravilhoso. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Tá bom, é verdade. A Europa é o melhor país do mundo para passar férias, para se aposentar, e beleza. Mas aí, vamos discutir um pouquinho de trabalho. Tá bom. Qual é a taxa de desemprego da Europa abaixo de 25 anos? 24%. 24%. Gente, é 1 cada 4. 4 casais, a metade não vem. Gente, aqui, olha a taxa de desemprego do Brasil. Então, o que estou te falando é, em termos profissionais, as oportunidades que tem este país são gigantescas. São gigantescas. Agora, é lógico que você tem que ter paciência, vai errar e entender. Agora, tem coisas que eu vejo, né, que especialmente a pequena e média empresa, ela ainda não está desenvolvendo da forma que teria que ser desenvolvida. Tipo, uma coisa que eu sempre discuto, planejamento tributário. Planejamento tributário é muito mais lucrativo de qualquer ineficiência na produção que você tem, independente do que você faz. Só que as pessoas, em vez de investir em planejamento tributário, em consultar, em contratar consultores, o que vai falar? É caro. Será? Será que é caro? E você não vê qual é o retorno disso? Então, hoje, você perde, para você recuperar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de produtividade, você vai morrer. 2, 3 pontos de carga tributária, tem muitos caminhos para fazer isso. Sempre dentro da lei, não estou discutindo nada, nada claro. que esteja fora. Mas, de novo, pessoas. Não. Tal funcionário é caro. Será? A primeira coisa que você tem que fazer é montar um time de elite. Senta na mesa aonde você é o mais burro. Não senta à mesa onde você só tem sim, senhor e obrigado. Gente, eu brigo com o meu repórter todo o dia. E no bom sentido, mas brigo, o italiano. Mas eu brigo. Eu quero gente que me desafie, que me estimule, não que me fale, não,
Sim, sim. A Mas tua ideia é maravilhosa. você acha que está fácil hoje montar esse time de elite? Não. Aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Não. Está... Onde que é mais difícil, você acha? Você acha que o Brasil, nesse ponto, né? Esse ponto é um ponto interessante porque é um ponto de dor, assim, generalizado, né? Puta, montar time está cada vez mais difícil. Mas está mais difícil porque as pessoas, o mercado em geral está mais, tá menos preparado, ou é porque a gente não está sabendo desenvolver os líderes? Isso é no Brasil, né? Como é que você enxerga? Você que tem essa pluralidade de vivências, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que hoje nós estamos com o maior desafio, né, que as empresas têm é a passagem generacional que você tem. Entendeu? Então, é muito difícil você conseguir se fazer falar, né, entre as gerações mais velhas das gerações novas. Eu sempre falo uma coisa para o meu time, que eu falo, eu sou velho. Eu já sou velho para o mundo do trabalho. Tá? Hoje o mercado é totalmente diferente, né, do que era. Só que não é verdade que tudo que era no passado é ruim, assim como tudo que é novo é bom. É bom. Então você tem que encontrar o equilíbrio. Então o time, né, eu sempre falo que para mim, se hoje tivesse que montar novamente um time, eu começaria de montar a parte sênior, tá? Porque é mais tranquila e porque o sênior ele tem capacidade de olhar mais de médio e longo prazo, né? E a parte júnior da nova geração hoje, ela é muito imediatista, entendeu? Então tudo tem que vir com a velocidade da luz, entendeu? Eu tive já pessoas que entraram na empresa que saíram depois de 3 semanas porque não tinha o plano de carreira que ele queria. Mas como é que você enxerga um plano de carreira em 3 semanas? Entendeu? Então, sabe, a gente precisa fazer um percurso e um caminho muito grande. Nós temos que ensinar para a nova geração que, sim, eles têm uma visão que é muito bacana e muito legal e precisamos escutar e precisamos acompanhar, mas calma, calma. Se Deus demorou 7 dias para fazer o mundo, você pode demorar mais de 1 ano para virar diretor. E não adianta, a empresa ele precisa de todo mundo. Precisa do diretor, precisa do gerente, do coordenador, do supervisor, Sim, do sênior e tudo mais. Então, é um percurso. Entendeu? E isso é o maior desafio hoje de criar times, mas isso é no mundo inteiro, né? Conseguir fazer se alinhar estas gerações. Mas por quê? Isso também, nós como pais, nós estamos colocando a barra muito alta. Muito alta. Porque se você pensa hoje, qual é o filho que não fala pelo menos 2 idiomas? Qual é o filho que não faz pelo menos 2 esportes? Qual é o filho que não toca pelo menos um instrumento? Minha filha tem 3 anos, já vi a Europa, Estados Unidos. Sabe, e isso a gente tem, nós temos que tentar de não queimar a largada. Entendeu? E ensinar que, de verdade, a vida, o percurso profissional é uma maratona, não é uns 100 metros. Então, você vai cair muitas vezes, mas calma, calma, você vai chegar lá. Eu sou uma pessoa que sempre me discute, nossa, Luca, é impressionante como você na tempestade fica calmo. Mas serve ficar agitado? Serve ficar pessimista? Você já conhece muitos pessimistas que tiveram sucesso na vida? Entendeu? Então, o que eu estou somente discutindo com vocês e com as pessoas que escutam? Gente, desacelera. Desacelera. Calma. Objetivos e metas, não mais que 5. Por que não mais que 5? Porque 5 são os dedos da mão. Então, mais disso você não vai lembrar. Então, faz as estruturas KISS, Keep It Simple and Stupid. Gente, não se deixa atrair de vida fácil, ganho fácil. Ah, nossa, eu vou ser isso porque isso é fácil. Blogueiro. Verdade é que tem blogueiros que ganham muito. Mas quantos blogueiros não ganham nada? Jogador de futebol.
quantos não ganham? Executivos, quantos não dão certo? Então, independente de qual vai ser a tua profissão, não acha que existe um caminho fácil. Não existe nenhum caminho fácil para você chegar no topo. É isso. Então, se você está com vontade, com paciência e tem sorte de ter líderes bons no começo, você acha isso fundamental? Quer dizer, esse direcionamento de você ter boas referências, para mim foi muito importante, né? Na minha vida foi muito importante, porque a gente acredita em algumas coisas quando a gente é mais jovem, depois a gente percebe que não é exatamente daquela maneira. E foram esses líderes, essas influências na minha vida, que hoje influencer é muito comum, né? Você pega um monte de gente influenciando na internet, falando coisas que não viveram e querendo influenciar, porque tem muita gente boa de palco, né? Tem muita gente boa de falar, com boas retóricas e tal, mas não viveram para falar o que estão falando, né? E isso perde valor? No meu ponto de vista, sim, porque eu acho que quando você vive, você consegue trazer realidade àquilo, né? Ou seja, sabe ponderar as coisas. Então, eu tive bons mentores na minha vida. Você acha fundamental? Você teve bons mentores na tua trajetória? Eu tive ótimos mentores. Eu conheci gente que, de verdade, quando eu estava na letra B, ele estava no Z de outro idioma. Eu conheci gente que tive na visão e enxergava problemas, que eu lembro que a gente olhava os mesmos dados, os mesmos balanços, as mesmas coisas. Ele conseguia enxergar coisas que eu te juro que eu olhava e falava, mas da onde é que ele fez isso? Da onde é que ele viu isso? Entendeu? Então, tem gente que é muito fora da curva, mas então é fundamental você ter líderes bons. E líderes bons, né, chefes bons, eles precisam primariamente desapagar da cadeira. Entendeu? Não tem que ter medo. Tem muita gente que tem medo de compartilhar conhecimento, de compartilhar. Eu sempre discuto com a gente. Hoje, se eu saísse de CEO da empresa, eu acho que até seria melhor. Entendeu? Por quê? Porque o meu trabalho no dia a dia é preparar que a empresa não precise de mim. Entendeu? Então, hoje, se você falar, Lucas, o que você faz o dia inteiro? Nossa, 95% administro pessoas. 95% você administra problemas, isso, pecúnias, assim. Mas, gente, de verdade, no momento que as pessoas entendem que compartilhar conhecimento é muito melhor que não você segurar, nossa, as empresas vão ser nem foguetes, entendeu? Então, sabe, lógico, o mundo muda. Olha como é que uma coisa que eu admiro muito em você, na tua trajetória, é exatamente como é que você conseguiu e soube reinventar a tua profissão. Porque hoje, se você faz isso somente e fala, não, o que você faz? Ofereço contabilidade. Isso é commodity. Isso é commodity. Nossa, se eu sei ler o balanço... Gente, eu pego qualquer pessoa que sai de uma Big Four sabe ler o balanço melhor que eu. Isso é commodity. Exato. Entendeu? Então, você tem que, de verdade, sair da caixinha, ter a capacidade, no começo, de ter a mente livre e deixar ela se alimentar com as experiências mais incríveis. Imagina, cara de JP que abre um restaurante. Sabe o que eu me levo? Eu não estou me levando, não estou levando comigo diariamente o meu sucesso. Eu levo comigo as minhas derrotas. São as minhas derrotas que me fizeram crescer. São as minhas derrotas que me deram a base de verdade para enfrentar os novos momentos e os novos desafios. Então, eu sempre falo, gente, se você tem um executivo que não tem derrotas e que te fala que não erra, sai. Não é bom. Não, gente, eu acho que eu erro 49% das minhas escolhas. Eu erro diariamente. Diariamente eu tomo decisões erradas. Eu só acredito que acerto 51%, ou não teria sucesso. Então acho, né, que 51% das minhas escolhas são certas. Mas 49% não.
Mas não por isso que me preocupa. Falo, nossa, gente, isso Então, tem que ter derrotas, tem que ter sofrido. E, de novo, ver novos países, novas culturas. Não existe o centro do mundo. Se você vai para Milão, que todo mundo gosta muito dessa cidade, você fala com um milanês, 80% das pessoas de Milão nunca saíram de Milão. Eles acham que aquela coisa é o centro do mundo. Milão não é o centro da Itália. Nova York não é o centro do mundo. São Paulo não é o centro do mundo. Né? Singapura não é o centro do mundo. Então, gente, existem tantas outras oportunidades, né? E tantas outras coisas. E eu vejo um dos temas que também você vê aqui em São Paulo. Instrução. Nossa, todo mundo... Não, porque meu filho ele tem que ir em Ivy League. Gente, eu tenho Ivy League. Sou pós-graduado na Colômbia. Mas será que isso é um diferencial daqui a 20 anos? Não sei. Não sei te falar. Eu não sei te falar se daqui a 20 anos isso vai ser um diferencial. Então, hoje, nas minhas filhas, eu estou nem aí se vão para uma Ivy League. Mas, gente, bebemos. Vamos viver o presente, não vamos ficar ansiosos, não vamos criar expectativas do futuro. Entendeu? Então, a minha experiência é, bom, a vida é dura, difícil, independente de qual seja o setor. Ela bate, não tem nada que bata tão forte como ela. Ela bate. Mas, gente, é só você ir em frente, criar uma família. Lógico, eu sou cristão, lógico que a fé te ajuda, te orienta, mas não resolve sozinha também. Uhum. Entendeu? Então não adianta você somente pedir, não, Deus me ajuda. Tem que fazer não adianta parte. você ficar em casa o dia inteiro assistindo Netflix e achar que você vai dar certo na vida. Ou que alguém está te aguardando. O mundo não está te aguardando. E quando você é jovem, você acha que vai mudar. Não vai mudar o mundo não muda. Pior, você vai perceber que se você desaparecer do mundo, está nem aí. O mundo continua. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Então, é lógico que, sem dúvida, não sei você, mas eu adoraria poder voltar com 22 anos saindo da universidade com o que sei hoje. Nossa, começaria fácil. Só você, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Milão e por aí vai, né? Do Torino, do Torino. Que é meu time, vamos falar. Mas essa é pequena, né? Tudo bem, mas é a minha torcida. Então, sabe, isso são o que eu posso te falar. Luca, vamos resgatar aqui um pouquinho. Você tinha começado a contar. Hoje você é o CEO da Pro Group, certo? Eu tenho notado aqui que a Pro Group impacta diretamente mais de 27 milhões de pessoas no Brasil. Então, depois de tudo isso, ou seja, depois de você ter passado por todas essas dificuldades no Brasil, sendo um estrangeiro aqui, né? Tá claro para mim, inclusive, que quem te deu a estabilidade foi a Kleina, sua esposa, né? Você deixou bem claro isso. E eu acho que isso é fundamental também, porque eu falo muito da minha esposa, os momentos mais difíceis da minha vida, a minha esposa estava ali dizendo assim, levanta a cabeça, ergue a cabeça e olha para quem você é. Né? E eu acho que é muito isso que você trouxe aqui, né? Eu acho muito legal essa tua percepção de vida, que é, cara, eu posso estar quebrado, mas eu não posso deixar minha cabeça quebrar, né? Porque é aí que você se reinventa. E é incrível, porque quando a gente passa por essas dificuldades, eu já passei por várias também, vários momentos bem difíceis na minha vida, do ponto de vista financeiro, enfim, vários, né? Quando você atravessa isso e você consegue atravessar, você percebe que você se torna... Eu até escrevi um livro sobre isso, eu vou te dar, inclusive, no final. Thaís, me lembra de dar o livro pro Luca. Eu fiz questão de escrever esse livro, eu não fiz esse livro para vender o livro, para nada, mas eu queria escrever esse livro, que eu escrevi um livro chamado Invencível. Eu acho que quando a gente passa por momentos assim, a gente se sente invencível. Invencível não do ponto de vista... Não é uma questão de arrogância, de dizer assim, é que você se sente, realmente você fala assim, mesmo se acontecer de novo tudo isso, eu vou ter maturidade e vou ter cabeça para atravessar por tudo de novo. E quando você passa, você vê que o aprendizado é absoluto, né? Então, quando você passa por momentos difíceis, você de verdade aprende a fazer melhor. E eu acho que é isso que você fez hoje, né? Então, hoje você é CEO do grupo, você passou lá, então, resgatando a história aqui, né? Você tem um filho de um amigo que se formou em Berkeley, você falou,
vem para montar um M&A, você vem como advisor, ajuda ele e começa a adquirir empresas sem ter dinheiro. Foi isso que você fez. Sim. Então, ou seja, aquela história de eu estava quebrado, mas a minha cabeça nunca estava. E eu sempre estive olhando as coisas como se eu tivesse bem, né? E aí conta um pouquinho aí como é que surgiu a ProGroup, o que que é a ProGroup. Hoje você está em oil e gas, né? Óleo e gás. Você está Mercado plástico, mercado plástico, farmacêutico. Conta um pouquinho disso. Então, a ProGroup, né, de novo, nasce da... A gente não tinha a ideia de criar na ProGroup, né, quando a gente montou o escritório de M&A. Mas é lógico que quando você começa a ver muitas oportunidades, tem muitas oportunidades de empresa, né, que estão fora totalmente do radar, né, porque está fora do mercado financeiro, do mercado de private equity e tudo mais, porque os tickets são pequenos, são mais baixos, né, tudo mais, e tem muitos empreendedores que não têm continuidade, né, na empresa, não sabe o que vai fazer, porque os filhos fazem outra coisa. Então, se criam oportunidades, você fala, ó, eu quero dar continuidade, porque muitas vezes, né, especialmente para o empreendedor que vende, não é nenhum problema financeiro. É um problema que aquele normalmente é a filha dele. Né? Então, ele não quer ver o negócio dele morrer. Entendeu? Então, a gente cria, né, estruturas, né, financeiras, né, de compra da empresa. Eu lembro que quando a gente comprou a Prosiesp, né, a gente tive, né, um banco, né, que tive que vir perto da operação. E o banco, eu lembro que veio todo mundo do banco no escritório para falar, né, para o nosso sócio investidor, não faça isso. Não faça isso. Não faça porque não vai dar certo. Uma operação 100% alavancada, você não precisa, é uma dor de cabeça e tudo mais. Outubro deste ano foi a última parcela da linha que comprou. E a gente quitou. Eu fiz questão de chamar o banco. Falei, e aí? E aí? E aí, dentro de todos os sistemas que tem na Faria Lima, que você analisa, né, crédito, não crédito, o balanço e tudo mais, doutor, o EBITDA não se faz na Faria Lima. Entendeu? Então, vem para o mundo real. Vem um segundo. Não, é muito fácil você surfar não e não dar crédito e falar que tudo não vai dar certo. Não é verdade. Então, quando você acredita em uma ideia, vai ter 50 à esquerda, 5.000 à direita que vão te falar não. Que vai dar cagada, que vai dar errado. Mas espera aí, o fator principal disso é a análise financeira ou é o fator humano que está por trás? É o Luca que fez acontecer e transformou aquele negócio? Ou os números mostravam que aquele negócio era bom? Não, eu vou te falar que os números estão lá para todo mundo. Uhum. Todo mundo tem uma mesma base de dados. Existe uma capacidade que cada um de nós tem de ler entre os números. Uhum. Entendeu? Então, a gente enxergou uma oportunidade muito grande, mas que é para quem te analisa friamente, porque você hoje, daqui a pouco, a gente não tem nem mais agência no banco. Você fala com inteligência artificial que vai te falar sim ou não. Uhum. Mas o que ela sabe? Já visitou a empresa? Já viu? Né? Tem estoque, não tem estoque? Tem página, tem cliente? Como é que é a reputação? Então, a due diligence neste país, para mim, sempre foi muito clara. A gente sempre comprou empresa de 25, 30 anos. Por quê? Se você sobreviveu 25, 30 anos neste país, alguma coisa de bom tem que ter aquela empresa. Tem que ter uma base sólida. Então, a gente enxergou a oportunidade. Este é um país que não te ajuda, não tem crédito, não tem mesmo. Né? E o crédito, desculpa, é muito fácil você emprestar dinheiro com... preciso de R$ 1 milhão. Tá bom. Preciso de R$ 2 milhões de imóveis, aval, cash collateral. Você tinha tudo isso? Não estava falando contigo. Entendeu? Não estava falando contigo. Mas então é complexo, mas a gente montou a primeira operação. A Prosiesp era uma empresa que prepagava finame, sem dívidas, uma empresa super redonda. Compramos, alavancamos até falar chega, né? Deu certo, né? Porque, lógico, tive que passar de 35 para 180 milhões de faturamento. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade. Se você pensa, era o mesmo ativo. O mesmo ativo que ficou em 26 anos, chegou em 30. Em 4,
chegou em 180. Isso não fez eu, não é o Luca. Entendeu? É o time que tem lá, de verdade. E muitas das pessoas que criaram isso, é engraçado, porque são as pessoas que estavam lá há 20 anos. Entendeu? Então só precisavam tirar, sabe, o que estava segurando, o peso, né, que estava segurando a empresa. 2020, a gente estava de olho em outra empresa, na Prolam, né, que é empresa insumo para o mercado gráfico, com fábrica em Manaus, em São Paulo. Né, de novo, líder de mercado. Empresa que estava em RJ, empresa com PL virado, então completamente diferente, bicho completamente diferente, né? Mas de novo, com pessoas boas, com uma história boa. Depois, 2020 foi um ano complexo, porque foi o ano do Covid, né? Então, era uma empresa que já estava sofrendo, o Covid deu aquela última porrada dentro da empresa que fez os sócios desapegar. Não quero mais. E a gente pegou. E a gente comprou. E, de novo, hoje, de empresa que fatura 140 milhões. Entendeu? Então, e, de novo, as oportunidades. Todo mundo fala, não, pelo amor de Deus, isso, difícil. Tem crédito tributário, tem passivo, tem ações na França. Gente, calma, vamos analisar. Vamos ver. É tudo problema de... É lógico que as bolas redondas não vinham para a gente. Nunca vão vir para a gente. As bolas redondas vão vir para quem de verdade manda no mercado. A melhor bola que veio para mim é a bola toda destruída, velha, quadrada, sem roda, que você olha e fala, não vai dar certo. É isso que vai vir. E é aí que você vê as oportunidades. Então, a gente pegou ela. 2023, aí tivemos uma oportunidade dentro de uma empresa farmacêutica, de insumo farmacêutico, que era uma empresa que também vinha de uma história, que estava precisando de um foco estratégico dentro da empresa, uma empresa que faturava 300 mil reais por mês, compramos em 23, e hoje está faturando 3 milhões de reais por mês. Entendeu? Então, de novo, as pessoas são as mesmas. As pessoas são as mesmas. É somente dar uma diretriz. Então, hoje a Progrupo ela tem 3 ramos completamente diferentes, mas no final é processo de pessoas. Você sabe porque você analisa, tem cliente de qualquer tipo. Os problemas são os mesmos. Então, não é verdade que você precisa saber, né, exatamente. Se você hoje me pergunta dos produtos, eu engano. Onde é que eu vou te falar que eu conheço meus produtos na vírgula? Não, de novo. Eu tenho isso é commodity. Não é lá o valor, o valor agregado que você vai criar dentro do teu EBITDA. Mas hoje a Progrupo é um grupo que conta com 550 pessoas. Então temos 550 responsabilidades, né? Tem 550 famílias, né, que dependem da gente. E é uma empresa que, lógico, hoje, né, ela cresceu e hoje ela está no voo de cruzeiro. Não é um momento para você querer ir para a Lua. O céu é turbulento. Muito. Então, é você somente sabe, colocar a fivela, né, e ir para a turbulência. Turbulência não derruba avião. Por que tem que derrubar uma empresa? Então, é somente você saber que você está indo para uma turbulência. Então, se prepara. Não vai achando que não, vai dar tudo certo, que não vai ter... Então, gente, hoje, nossa lógica é uma empresa que tem um endividamento financeiro baixo, né? Isso te deixa mais tranquilo frente aos juros que tem hoje dentro do mercado. Mas, de novo, não é uma coisa que a gente preparou hoje. Vem se preparando. Vem se preparando. Entendeu? Então, a gente eu enfrento o 25 super positivo, né? Mesmo porque eu sempre falo para nossas empresas que, gente, eu não nem que estou muito preocupado de trend de mercado. Nossa, mas o mercado de óleo e gás. Se você olha a Petrobras, gente, mas a Petrobras o plano de capex da Petrobras são X trilhões de dólares. E, gente, fatura 30 milhões de dólares. Sou ninguém dentro do mercado de óleo e gás. Então, o nosso mercado, nós sempre vamos criar, sempre vamos atrás, independente se o mercado vai para baixo, sempre vai encontrar 30 milhões de dólares dentro deste mercado.
Independente. Então, sabe, as pessoas gostam muito de falar, Romantizar, de você repetir, acha? romantizar, né, as coisas. Não, vamos virar na Venezuela. Será? Será? Entendeu? Me parece que o país tem uma história bem, bem forte, bem estruturada, sabe? E muita gente focada em olhar o copo meio vazio. Mas tem muita coisa aqui. Mas muitas oportunidades, pessoas, entendeu? Só saber, eu não vejo, lógico que muitas vezes eu penso que eu acredito em vocês mais do que vocês acreditam em vocês mesmos. Eu não tenho a mínima dúvida sobre Entendeu? isso. Eu não tenho a mínima dúvida. O cara vai ter saído morou na Itália, na Suíça, foi para Nova York, veio pro Brasil, se apaixona pelo Brasil. Você sabe que a gente entrevistou aqui a CFO da Mercedes, Aham. né? E ela saiu da Alemanha, também teve nos Estados Unidos e, bom, acabou no Brasil. Cara, ela é apaixonada pelo Brasil. Ela não quer voltar para a Alemanha. Ela adora. Hoje ela desfila em escola de samba, pra você ter uma ideia. E ela é uma alemã, assim, até com sotaque, que nem você, assim, fala com um pouco de sotaque ainda. E ela não quer saber do Brasil. Ela acha o Brasil maravilhoso. Entendeu? Mas E eu eu tenho acho. certeza que quem vem de fora acha. Eu tenho um amigo meu, alemão também, que ele diz assim: ó. Cara, a Alemanha é bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Mas é isso. Mas sabe, eu acho que o Brasil, ele é um país lógico que tem muitas coisas para se melhorar, mas assim como em todos os países, entendeu? É lógico que eu não voto aqui, eu não tenho nenhum tipo não tenho nenhum background para poder comentar, né, o sistema político do Brasil. Mas conheço o sistema político da Itália e não é diferente. Não é que na Itália tudo está funcionando. Pelo contrário, eu vejo. Tem o meu cunhado que tem uma empresa que tem 130 anos. 130 anos de história. Estão sofrendo até falar chega. Está difícil. Está tudo parado. Está muito difícil. Agora, aqui, você está parado só se você quer. Você não trabalha só se você não quer. Entendeu? Porque hoje você tem todas as empresas que estão precisando. Todas. Pessoas inteligentes sempre vão encontrar um trabalho. Agora, não adianta você achar que é um mundo só de direitos. Tem que ter deveres. Uhum. Entendeu? Então, a empresa não é uma democracia, né? A empresa não é uma família. Não adianta você achar que somos todos amigos, porque no final do dia eu sou pago, eu sou medido por quanto dinheiro coloco no bolso. Somos um time, né? Não adianta você romantizar. Nós precisamos criar, nós precisamos ter metas, nós precisamos cumprir as metas, nós precisamos, lógico, investir, né, dentro dos nossos funcionários e tudo mais, mas a gente tem que criar de uma forma que os executivos, todo momento do teu dia a dia de executivo que você está trabalhando no dia a dia da empresa é um minuto perdido. Todas as vezes que você está se ocupando de coisas operacionais é um minuto perdido. Por quê? Porque vai calcular qual é o teu custo horário. Existem pessoas muito mais baratas e muito mais capacidade de você que podem fazer isso. Então, também os executivos, eles têm que entender que tem que criar um time que alivia eles disso. Não é bom o executivo que entra no operacional. Nunca é bom. Ele tem que estar no estratégico e acompanhar o operacional. Mas o CEO tem que ter cargo de CEO, tem que ter função de CEO, tem que agregar como um CEO. Ou somente tem um funcionário muito caro com um cartão de visita maravilhoso. Você acha que o CEO tem que ser o cara estratégico que cuida de pessoas, principalmente? Sim. Legal. Ele é o líder. Ele é o comandante do barco.
Legal. Ele é o cara que vai decidir qual é a rota que o barco vai entrar naquela tempestade. E ele tem que ter a capacidade de fazer que, no final da tempestade, a tripulação ainda esteja no barco, porque não erra. Tem muitos da tripulação que vão sair do barco no momento da tempestade. Né? E tem muitos que vão desafiar, né, a tua decisão de percurso que você decidiu. Mas, gente, no final, o executivo ele é solitário, entendeu? Porque ele vai tomar a decisão segura e não se preocupa e tem que ter a capacidade de entender que algumas vezes o caminho que você decidiu não é o certo. Então você tem que mudar de rota. Então você tem que ter a capacidade de mudar de rota e não ser teimoso. Sempre falo que você tem 2 executivos que são os piores. Aquele que não toma decisão e aquele que toma decisão em cima de dados errados. Isso é muito perigoso. Então, eu tenho um time de uma solidez enorme de dados. Os dados que eu tenho as 3 empresas dentro do meu celular, em real time, qualquer coisa que eu quero saber da empresa está lá, mas o dado é consistente. O número é consistente. Então, isso te dá uma tranquilidade de tomada de decisão muito, muito importante. Muito importante. Legal. Isso de verdade É o data-driven, né? Sim, eu sou... Luca, eu vou voltar a fita lá no começo agora, porque tem uma história que eu conheço sua e que eu não posso deixar escapar essa história aqui. Olha lá. É uma história que, na verdade, ela começou como uma história triste, né? Mas depois acaba virando engraçada, porque hoje você está aqui com a gente, né? Mas, na época do Covid, eu tô certo, você foi o primeiro cara que entrou Foi a primeira pessoa entubada no Brasil. Em São Paulo. Em São Paulo. A primeira pessoa entubada por conta do Covid. Sim. Certo? Você ficou quanto tempo entubado? Você ficou em coma? Sim. Coma. Fiquei entubado 3 semanas e fiquei depois de 3 semanas, mais um mês, né, em terapia intensiva. Né? Lógico que foi uma história muito louca, né? Porque, de novo, se alguém te falasse que havia um vírus que ia parar o mundo, você ia falar, para de falar besteira, entendeu? Isso é, para de assistir filme. Né? Então, eu lembro porque demorou muito para descobrir que era Covid, né? Porque eu ia no hospital, já me falavam qualquer tipo, era dengue, H1N1, né? Tudo mais, até que chegou um momento e eu falei, gente, é o seguinte, eu nunca vou no hospital, porque eu venho de uma cultura que nunca vai para o hospital. Você vai no hospital, você está mal. Então, fala, em todos os estados do Brasil, nunca foi, gente, se eu estou aqui, tem alguma coisa de errado comigo. Aí eu lembro que tinha um moleque, graças a Deus, aquele doutor, que falou, será que ele não é Covid? Aí eles olharam, nossa, já estava com mais de 70% do pulmão comprometido, gordinho, né, e tudo mais. E o que então ele falou, vou te entubar. E eu lembro porque quando me falavam, vou te entubar, eu liguei para a Kleina, né, e ela já sabia, porque o hospital já tinha ligado para ela. Foi uma das ligações mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Mas aí... Porque você podia ir e não voltar, né? É isso. Mas, graças a Deus, no começo ainda eu não tinha... Porque, sendo uma pessoa de números, eu gosto de estatística. E aí, graças a Deus, eu não tinha estatística que 3 em cima de 4 não voltavam do coma. Entendeu? Então, falei, bom, vou te entubar. Tá bom, vai entubar. Mas se eu souber essa estatística, eu falei, vai com calma. Você tem certeza que também vai ter que me entubar? Então, me entubaram. Eu lembro que o médico, depois quando acordei, né, o médico falou para mim, não, Luca, porra, eu entendo, lembra que eu te falei? Você não precisava de 1 a 10 chegar a 10, né, entendeu? Parada cardíaca, né, tudo mais. Foi de verdade uma coisa bem forte. Bem pesada. Bem pesada. E sabe, quando você acorda, né, do Covid e vê que, de alguma forma, você sobreviveu, né, ao Covid, teve
duas coisas, né? Tive um momento de grande problema, né, com a minha esposa, né? Então, essa história que eu quero que você conte, porque é uma história, no final, é uma história engraçada dentro de uma tragédia, não, quase. dentro de uma Né? tragédia. É que, sabe, a primeira coisa, quando você vai em coma, a coisa impressionante é que a tua mente não para. Né? Então, você A cabeça a tua continua. cabeça continua, você se cria na vida. E 3 semanas, haja história que o teu cérebro cria, entendeu? Então, depois de 3 semanas, nossa, já tinha sonhado de tudo, eu tinha sonhado qualquer coisa, né? E entre as coisas que eu tinha sonhado que a minha esposa tinha me traído, né? Né? E eu não queria ver ela, né? Então, e para convencer você na hora que acordou. Nossa, é muito fogo, porque, gente, a cabeça é muito forte, é muito difícil que você convencer uma pessoa que o que ele viveu e o que a mente viveu não é verdade. Que É loucura. muito difícil você criar aonde é a base do que era antes do Covid, dentro do coma do Covid, e sucessivo. Então, eu falei, não, ela me traiu, eu lembro que as enfermeiras falaram, não, pelo amor de Deus, você acabou de acordar, não pode fazer isso, não pode ser triste. Eu chorava, pitanga. Ele falou, poxa vida, mas sério que eu em coma e ela me traiu quando eu em coma? Aí eu lembro que a enfermeira falou, mas peraí, a sua esposa é tal fulana, assim, que ficou aqui noites, aqui fora da UTI, chorando, né, e tudo mais. Eu falei, não, mas isso é mentira. Demorou, mas demorei 10 dias para ver ela. 10 dias sem querer ver ela. Meu Deus do céu. Entendeu? Que Então, loucura. a gente brinca. Acredito, né, que foi Que foi só sonho. Foi só um pesadelo, né? Mas fui muito louco, né? E pelo outro lado, o Covid, a pergunta que você sempre se faz é por quê? Por que o sim e o outro não? Uhum. Eu tinha todas as características da pessoa que não tinha que voltar. E não acho que eu sou uma pessoa tão boa assim que merecia voltar mais do que das pessoas que não voltaram. E não voltaram pessoas, não voltaram crianças, gente. Então, sabe, fui muito complexo comigo, sempre perguntando, vai vir a conta. O que ele quer? O que ele quer que eu faça? Entendeu? Então, foi um percurso muito complexo, foi uma passagem muito difícil. Mas, de novo, não deixa a tua cabeça. Não deixa, sabe? Você já tinha a tua primeira filha nessa época ou não? Não. Não, ainda não. Não, é engraçado. A gente não tinha a Olivia, né? Não era nem casado, nem estava ainda casado. A gente só tinha a união estável, né? E aí, união estável que ela me deu para eu não ser deportado. Entendeu? Interessante. Então, depois de 3 meses que a gente se conhecia, eu tive que falar para ele, eu tenho esse problema, assim. Ele é advogado, então imagina. Ele já tinha puxado a minha ficha. Já tinha levantado. E tudo mais. E ela é uma pessoa que ela fez para mim coisas que ninguém, sabe? A gente sempre brinca, né? Muito fácil você querer casar com alguém, né? E quando está tudo tranquilo, está tudo sereno, tem a segurança financeira. Mas vai lá atrás. Quem que apostava em um gordinho de sapato furado, quebrado, Que só comia pizza. entendeu? Que só comia pizza, entendeu? Então, sabe, de gostos duvidosos, entendeu? Que se falava italiano, entendeu? Então, sabe, hoje é diferente, sim, mas ela estava lá. Sim. Estava lá, isso é... Te conheceu no pior momento da tua vida. No pior momento, ela vivenciou, né, o Covid comigo, que isso foi muito pior para ela que para mim, porque eu estava em coma, entendeu? Mas para ela foi, tanto que até hoje é um argumento bastante difícil, né, de enfrentar todas as vezes que eu tenho uma gripe. Mas de novo, não sei espero que seja a última que a gente viveu, mas hoje difícil entender, difícil apostar em qualquer coisa, entendeu? Difícil você falar, sem dúvida, o mundo hoje é mais preparado, né, para este tipo de situação. Mas Deus me livre que aconteça de novo uma coisa dessa. Tão pesado. Nunca se sabe. Legal. Luca,
Vamos partir agora para o fechamento aqui. Eu queria te fazer algumas perguntas finais. Primeiro, qual que é a tua perspectiva para os próximos, sei lá, 3 anos? O que você vê no Brasil? Você é um cara bastante otimista. Eu adoro conversar com gente otimista, porque a gente começa a enxergar o copo meio cheio e começa a ver a oportunidade onde a gente às vezes não está enxergando. A gente tem aí como sempre tivemos, né, uma série de dificuldades, o governo, essa economia. O que você está enxergando para os próximos, sei lá, 3, 5 anos aí? Então, eu acho que os próximos... Primeira coisa, tempo na percepção da economia real e da indústria é muito diferente da concepção de tempo de um mercado financeiro. 24, 36 meses dentro de uma indústria é nada. 24, 36 meses para quem trabalha de quarter. Nossa Senhora! Uma loucura. E especialmente porque normalmente os executivos são baseados em cima de uma performance de 3 anos. Depois, obrigado por tudo. Então, 3 anos, eu acredito que 25, 26 e 27 vão ser anos relativamente difíceis. Não acho que vai ser muito diferente do que vai ser o 25. Mas porque os problemas estruturais que a gente tem não são problemas de rápida solução. Não é que você fala, não, pô, o problema está aqui, então vou inverter, vou resolver e tudo vai melhorar. Então, eu acho que no Brasil, falar há 3 anos, você consegue ser relativamente assertivo, né? Falando, ó, como é que vão ser? Vão ser 3 anos turbulentos, eu acho que vão ser 3 anos de juro elevado, com o dólar elevados, né? Mas, por outro lado, vão ser, como todos os anos difíceis, anos de oportunidades. Então, são anos que eu aconselho de ficar fechados, mas com olhos nas oportunidades, porque vão se criar várias oportunidades. Vão ser anos seletivos, então vai ter bastante empresa que não vai passar esses 3 anos e a gente tem que olhar nas oportunidades que isso vai criar. Quem não se preparou vai ser complexo. Por que você acha que vai ser seletivo? Em função do que exatamente? Da economia? Sim, porque você vai ter os problemas que você está tendo, né? Você vai ter a China pressionando, né? Cada vez mais. A economia americana ela vai se recuperar, mas vai ser um processo, né, de médio e longo prazo. A Europa ela está flat, é difícil. Para mim, a Europa tem um problema intrínseco muito maior, né, porque tem um problema de uma empresa, um mercado engessado. Duro. Tá duro, entendeu? Então, ele tem o percurso mais difícil, ele precisa mudar. Ele precisa mudar de atitude. E isso não é um problema de economia, é um problema de cabeça. Então, cultural, né? É um problema cultural. Então, é muito mais difícil isso se gerar. Mas o Brasil, você vai ter este governo, né, ainda para 2 anos, né, até 2026. E aí a gente vai discutir o que vai acontecer. Mas independente se o governo vai mudar ou não dentro de 2026, 2027 já está lá. Já se passaram os 3 anos. Então não adianta você viver muito pensando o que vai ser depois do 26. Porque você vai ter que trabalhar para chegar vivo até o 2026. Você sabe que vai ter uma pimenta bem grande aí. Você falou muito de planejamento tributário, né? Eu vi que você falou, pô, é mais fácil ganhar dinheiro, às vezes melhorar o teu resultado no planejamento tributário do que num planejamento operacional. Você sabe que a gente está vindo com a reforma tributária e já começa a partir do ano que vem algumas mudanças em nota fiscal e tal. E assim, eu estou estudando bastante esse assunto, porque é um assunto que vai impactar muito a nossa área, né? O planejamento tributário, mas mais do que a nossa área, vai impactar o mercado como um todo. Vai mudar tudo, vai virar de ponta cabeça. O sistema tributário nacional,
ele vai levar 7 anos para ser Para se adaptar a transição. à transição. Eu acho que depois vai ficar melhor. De verdade. Eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais objetivo. Vai ficar menos político. Mas está se criando um quarto poder aí, né? Porque vai ter o comitê gestor, que é o que vai definir uma série de coisas fundamentais para os estados e municípios, inclusive. Mas a gente vai ter, além de toda essa questão da economia, e mais uma vez, eu não estou aqui querendo ser pessimista, pelo contrário. Porque onde tem problema, dificuldade, tem oportunidade, é o que você falou. A gente tem que estar de olho no que vai gerar de oportunidade. Mas a gente vai ter sim uma mudança muito grande de planejamento tributário, muito grande. Gigantesca. Gigantesca. Tudo que você estudou até hoje, quase como se Vai você mudar pudesse pegar e jogar no lixo, né? E vai ter que estudar tudo no momento. Isso é um tema que para nós de grupo impacta, como todo, mas para nós pessoalmente muito, especialmente na Prolam, que tem uma fábrica em Manaus, entendeu? Então o benefício de Manaus, que é um benefício constitucional até 2074, né, está sendo atacado de forma muito forte, né, tem lobby muito forte, né, para atacar Manaus. Certo ou errado que seja, é constitucional, gente. Entendeu? Então, você não é que pode simplesmente falar, não, cancelo Manaus e não quero mais discutir isso. Então, nós estamos de olho, né, estamos acompanhando a reforma tributária por perto. Se eu vou te falar que eu encontrei alguém que consegue me explicar exatamente o que vai acontecer, como é que vai acontecer, te falo não, porque de verdade está todo mundo muito ainda tentando de entender, né, quais vão ser os efeitos, mas se eu pergunto para alguém, mas o que vai acontecer com Manaus? Então, ainda tem uma nebulosa. Tem muitas coisas nebulosas. Tem uma coisa que a gente tem que entender, muito grande. Eu volto a 2010, quando a gente montou a fábrica em Santa Catarina. Bom, gente, não vamos esquecer que São Paulo é o centro, né, financeiro, econômico do país. Verdade. Mas se você faz uma reforma tributária equalizando tudo, tá? Então vai ser exatamente, do ponto de vista tributário, vai ser exatamente a mesma coisa. Montar uma fábrica em São Paulo ou montar no meio do nada. Mas por quê? Por que eu vou ter que montar uma fábrica no meio do nada? Então, eu sou como europeu, dou só um cuidado de falar, gente, aqui não é Europa. Não é que você escolhe de fazer a empresa. Bom, você tem a Alemanha, tem a França, tem a Espanha, tem a Itália, mas tem a Áustria, mas tem países que têm uma força autônoma independente. Não, tem vários fatores, né? Entendeu? Logísticos Isso. e Então, tudo então mais. você fala, por quê? Porque eu sei qual é a dificuldade que eu tenho só de logística de trazer os contêineres de Manaus até São Paulo, ou de caminhão. Entendeu? Rio, estamos com a pior seca da história. A fábrica de Manaus ficou parada 4 meses este ano. Tá? Para falta de rio, o navio não chegava. Então, não chegava o insumo da matéria-prima. Então, você já tem todas as dificuldades. Que no momento que você zera as vantagens, será que... Tá bom, mas em Manaus vai viver do quê? Do turismo? Será? Eu estou sabendo. É um discurso muito complexo, né? E que a gente tem que analisar de todas as decisões têm uma consequência. A gente tem que entender e falar, não, beleza, eu tenho 150 pessoas lá, não tem ninguém, mas são 150 famílias, né? Que elas estão aterrorizadas, né? Então, eu acho que no final a gente vai encontrar uma forma de preservar todo mundo. Mas se você olha, todos os estados, que pode ser Santa Catarina, Espírito Santo, Vitória, gente, Tocantins, são todos estados que vivem em cima de incentivos tributários, né, para desenvolver as operações. A região. Ah, não tem mais, está tudo aqui parado. É legal. Eu te falo, planejamento tributário. Só efeito de IPI de 15 para 9,75 dentro do nosso algoritmo tributário de uma Prolam, foi um impacto de 10 milhões de reais de caixa. Por um decreto. Um cara que decidiu
Não, é 9,75. Ups. Teve um impacto de 10 milhões. Então, imagina o impacto de uma reforma tributária. Pode quebrar um negócio. Sim. Pode sem quebrar uma sombra de dúvida. empresa. Então, Pode quebrar uma região, né? pode quebrar uma região. Então, eu só acho que todo mundo tem que ter muita consciência, né, do que vai se fazer. Eu sei que tem movimentos gigantescos de lobby, né? Nós não temos nem força, né, para participar dentro destas lobbies. Mas, gente, o Brasil precisa ele continuando sendo um Brasil que se desenvolve de forma homogênea. Não existe só São Paulo. Exato. Entendeu? Então, a gente tem que, mesmo que não seja tão positivo, né, mas, gente, a gente tem que olhar o sistema país. O sistema país tem que ser mantido. E isso, eu acho, por isso que, voltando à tua pergunta dos 3, 5 anos, vai ser uma turbulência do caralho. Vai, porque... Mas não derruba o avião, né? Não. O problema é que você tem que, como todos, você tem que saber regular a velocidade do avião dentro da nuvem e, dependendo do tamanho do avião, não entrar naquela nuvem. Entendeu? Então, tem turbulências que, dependendo do teu avião, é melhor não entrar. É melhor voar abaixo, voar fora das nuvens, porque pouquíssimas vão ser as empresas que vão voar fora da tempestade. A maioria, como a nossa, vai dentro da tempestade. Imagina, para um cara como eu, que nem gosta de voar, imagina como é Mas aí feliz. é uma coisa, né? Se a tempestade vem até você, não tem muito o que fazer, né? Não. Então, mas vamos lá. Eu queria fazer uma última pergunta para você, para a gente encerrar, e depois vou te dar o tempo aí para suas considerações finais, deixar um recado para nossa audiência aí, um recado final. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para empresários estrangeiros investir no Brasil, o que você diria? Então, eu acho que o Brasil, dar um ponto de vista de moeda, ele é barato. Tá. Coloca um default rate de 50%. Qualquer atividade que você vai fazer no Brasil, 50% de possibilidade vai dar errado. 50%? 50%. É tão alto assim? Sim. E você tem binário. Você não vai sobreviver no Brasil. Ou vai dar muito errado, ou vai dar muito certo, que vai ser o melhor investimento que você fez na vida. Entendeu? Então, não queira trabalhar no Brasil em remoto, porque este é um país que você tem que vir. Isso não é um país, é um continente. Uhum. Um continente. Você tem que ter uma presença física. Você vai ter que lutar com barismo, né? E você tem que ter uma capacidade de adaptação que aqui não é Estados Unidos, que não é a Suíça, que não é a Europa. Então, se você quer vir aqui e montar uma empresa com as regras que você tem lá, você quebra. Isso não significa que aqui é um país sem lei ou que as coisas não são controladas. Não. Somente você tem que ter a capacidade de controlar a coisa de uma forma mais tropical. Então, você tem que entender, né, que aqui tem leis diferentes, Flexível. imposto flexível diferente. Não adianta vir aqui com arrogância. Isto não é uma terra de índio. É uma terra, para mim, é um primeiro mundo, tanto quanto a Europa e os Estados Unidos em termos de oportunidades. Vale a pena? Pra caramba. Pra caramba. Mas lembra o slogan da Apple? Esta é para os loucos. Entendeu? Aqui não é para o empresário que vai querer fazer Quadradinho. um investimento tranquilo, dormindo. Não. Vamos lá, gente. Este é um país que, se você deixa aplicado dinheiro no título de tesouro ou no CDB, olha o que te rende o dinheiro. Então, tecnicamente, se você não quer risco, faz isso. Se quer entrar dentro do equity, o rendimento do equity tem que ser muito acima de um CDB.
que já é muito alto. São pouquíssimas empresas que dão um retorno líquido para o investidor, para o acionista, maior que ficar parado em casa e colocar o dinheiro dentro do banco. Pensa isso. Vai com calma. Vai com calma, entendeu? Mas vale, sem dúvida a pena. Tenta de ter um sócio brasileiro. E aí, como em todos os países, é complexo. Entendeu? Porque tem que ter sorte, que nem casamento. Tem que casar bem. Tem que ter um sócio bom. Mas é por isso que tem o default rate de 50%. Porque tem a possibilidade, muitas vezes não é nem a ideia. Muitas vezes é o teu partner. Que você Que é difícil. pegou errado. Mas não vem achando que aqui é o país dos índios e que você vai dominar, porque você não vai dominar nada. Você vai aprender. Legal. Legal. Luca, eu queria te dar as considerações finais aí para você mandar uma mensagem para o nosso público. Como é que você finalizaria isso com uma... Você que é um cara super otimista, o que você diria para os nossos ouvintes aí? Então, eu falaria... nunca desistem, nunca deixam ninguém convencer vocês que vocês não vão conseguir. Acreditam nas ideias que vocês têm. O caminho vai ser longo, as porradas vão ser enormes e muito mais frequente do que você imaginou no teu pior cenário, mas no final você vai vencer. A única coisa, tenha tempo, paciência, perseverança e não seja arrogante, entendeu? E não queira fazer tudo sozinho, que isso não vai dar certo. Luca, muito obrigado, cara, pelo teu tempo mais uma vez. Foi um papo super gostoso falar contigo aqui, conhecer um pouco mais da tua história, saber dos desafios que você enfrentou. Então é isso, gente. Você assistiu mais um episódio aqui de Os Executivos. A gente trouxe o Luca aqui, um italiano divertidíssimo. Eu conheço ele na vida privada também. É um cara alto astral que já passou por situações super difíceis na vida, mas se recuperou porque ele foi resiliente, porque ele esperou o tempo, ele não desistiu. E eu acho que a mensagem final aqui, principal para mim, foi: por mais que você não tenha conseguido ainda, não deixe a sua cabeça ser vencida. Coloque na tua cabeça que você é um vencedor, porque isso vai tirar você de qualquer situação difícil. Situações difíceis fazem parte da vida, é onde a gente mais aprende, é a gente enfrentando essas situações, e o Luca trouxe isso de forma muito exemplar aqui pra gente. Então, mais uma vez, obrigado, Luca, por você ter aceito estar aqui com a gente. E é isso. Se você gostou, compartilha esse episódio com quem é importante ouvir toda essa história, porque alguém que está passando algum momento difícil da vida e que precisa ser resiliente. Assina nosso canal, porque assim a gente consegue cada vez ficar mais forte e levar essa mensagem para mais pessoas, para que a gente transforme a nossa sociedade e o nosso país. Então, é com você, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Um grande abraço.